No começo tudo ia bem. Parecia cena de cinema, literatura, romance, pura intensidade, votos, promessas. Tudo parecia tão simples de lidar. Na verdade, acontecia de forma espontânea, nem precisava pensar tanto. Simplesmente nos encontrávamos e tudo acontecia. A típica fase das descobertas. O que você gosta de ouvir, de ler, de assistir, suas impressões sobre a vida, até mesmo o senso de humor parecia combinar. Defeitos pequenos eram ignorados, o importante era ficar junto. E para provar que o importante de fato era a companhia, o conforto inclusive era baixo e a privacidade muito menos, já que eu estava construindo a minha vida e você também a sua. Mas nós dávamos um jeito, porque era divertido estar junto. Conversávamos 2, 3, 4 horas por dia. Inclusive, muitas vezes deixava de dormir cedo apenas para fazer companhia um ao outro, conversando horas a fio e noite adentro por mensagens. Te marcava em postagens, compartilhava memes, tudo era risada, tudo era leve. Até para marcar saídas e encontros não tinha burocracia. Não importa se era caro ou se era barato, se era de carro ou se era a pé. O importante era estar junto. É como se, quando unidos, saíssemos para um universo paralelo, onde só existiam as nossas brincadeiras internas, nossas conversas, assuntos, promessas. Tudo parecia fazer sentido. Mas conforme a fase da novidade e de descobertas foi mudando ao longo do tempo, alguma coisa também foi transformando a relação. O que parecia um relógio parado agora começava a girar como uma ampulheta escorrendo a areia. Parecíamos que tinha uma espécie de prazo de validade. O bom humor deu lugar às cobranças. A intensidade e o sexo deu lugar à dúvida e à indiferença emocional. E as longas conversas por mensagens antes de dormir e depois de acordar se tornavam cada vez mais raras. Na verdade, a tal correria da vida começou a se tornar a desculpa para não conversarmos mais tanto. Visualizado e não respondido. Online e não respondido. Mas tudo bem, deve estar focando nos estudos e no trabalho. Mais estranho, é o mesmo trabalho e os mesmos estudos. Por que só agora? Mas bem, cada fase é uma fase, cada momento é um momento. Deixa pra lá. Mas o distanciamento começou a pesar, incomodar. Outra coisa, notei que havia mudado. A falta de paciência. Os defeitos antes pequenos de personalidade ignorados começaram a se tornar grandes discussões de relacionamento. Pequenos hábitos, normais para quem é diferente um do outro, de repente começaram a virar tema de debate na relação. Você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Ué, mas não era uma questão antes, por que é agora? O respeito parecia começar a decair com o tempo. Mas só fui perceber isso depois do fim. O sexo em qualquer lugar parou. Os sacrifícios para se estar junto, mesmo no desconforto, começou a ser cada vez mais raro. Parecia que o costume e a rotina eram o novo vilão. Parecia que o desafio era te domar. E depois tudo perdeu a graça. Então começaram as exigências. Se antes o barato e o caro, o conforto e o desconforto eram relativos, agora a condição de estar junto era se fosse confortável e se fosse mais caro. Claro que não é possível construir uma vida gastando muito, e o conforto demanda gasto. Então começou a ficar mais caro nos vermos, mais caro sairmos, simplesmente para ficar junto. E nesse ponto começa a perceber que na verdade a companhia começou a ficar secundária, e a experiência de frequentar tais lugares começou a ser a prioridade. Você começa a se tornar uma espécie de coadjuvante nos encontros e nas saídas. E aquele senso de estar sentando com alguém confidente e melhor amigo começou a dar lugar a viver a experiência. Você ali do lado é apenas um detalhe. A relação ficou mais cara e ao mesmo tempo mais distante. E se você fechasse a mão para economizar e pensar no futuro, acabava recebendo em troca indiferença e distanciamento emocional. Afinal de contas, que pessoa não gasta com aquela que ama? Se você não está investindo em mim, é porque não me quer do seu lado. Mas no começo não era assim. O que mudou? Seria mesmo o padrão, a previsibilidade e a rotina esses vilões? Ou será que a pessoa simplesmente se mostrou aquilo que sempre foi, só precisando de um empurrão
e acostumar-se com a relação. Mas o ápice da queda foi quando eu falhei. Foi quando eu deslizei na vida. E uma hora iria acontecer, você não fica progredindo em linha reta. E bem, o desemprego veio, alguma crise familiar veio e eu enfraqueci. Precisava de alguém forte do meu lado. Nada mais justo do que exigir da pessoa que, quando você estava do lado dela, apoiando nos seus objetivos, agora ela retribua. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar do aparente apoio superficial e algumas palavras vazias automáticas como "tudo vai ficar bem", "vamos passar por isso", "fica tranquilo, eu estou do seu lado", na prática, aquele distanciamento emocional agora começou a parecer um abismo. Se antes tínhamos intimidade, sexo, agora era praticamente raridade. Se antes tínhamos saídas despretensiosas e noites juntos, se tornaram também raridades. Se antes conversávamos pouco, agora quase nunca por mensagens. O que antes era um intervalo de horas para responder, agora eram respostas dia sim e dia não, e sempre de maneira quase monossilábica, com emojis, mensagens curtas, praticamente respondidos por uma inteligência artificial, automáticas. Desculpa, correria. Desculpa, trabalho. Desculpa, estudos. Desculpa, minha mãe, meu pai, família. E assim, entre conversas por mensagens, dia sim e dia não, encontros reais, semana sim, semana não, a coisa começou a parecer mais uma grande ficada do que um relacionamento de verdade. Se a minha queda não significava nada e nós iríamos passar por isso juntos, porque, na prática, há esse distanciamento. E gradualmente a palavra ingratidão começa a se formar na sua cabeça. E você começa a perceber que se estivesse no lugar dela, como já esteve no passado, não mediria esforços para ajudá-la, e o seu emocional não se distanciaria da pessoa, e sim se aproximaria, porque é parte do sentimento de um homem abraçar a fragilidade feminina e não se afastar em seu momento de fraqueza. Mas o contrário não parecia ser verdade, pelo menos não nessa relação. Você só precisava de tempo para se recompor, de tempo para se levantar, de tempo para reestruturar a sua vida, para decidir qual caminho seguir. Um momento de indecisão não define a sua jornada, mas para outra pessoa isso não parecia ser verdade. Para outra pessoa, aquele momento de fragilidade pontual na sua vida te definia. Você não pediu dinheiro, você não pediu favores. Tudo o que você pediu foi tempo. Tempo para pensar, se reestruturar e voltar mais forte. E nem isso você recebeu. Em seu primeiro deslize, ela desviou o olhar, desistindo de você no primeiro fracasso. Dessa vez foi ela que não passou no teste. Então, claro, a relação afundou. O pedido para dar um tempo ou que está confusa demais para estar na relação começou a vir e você entendeu ali que era momento de acabar. E o término veio. Essa história é mais comum do que você imagina, mas pense da seguinte maneira: é hora de perdoá-la. Veja bem, perdoar é diferente de aceitar. Perdoe-a para que você perdoe a si mesmo. E jogue para fora esse sentimento de amargura e de ingratidão que você acumulou dentro de ti. Apenas queira que ela viva. Pro bem ou pro mal, que ela viva. Mas agora, distante de você. Porque você agora é um homem melhor, mais focado, mais maduro, menos rancoroso, mais liberto. Você não é mais o mesmo. Essa é a jornada do término de um homem. E você perceberá pelos comentários que não está sozinho e é mais comum do que imagina. Cabe a você decidir o que fazer com esse sentimento e essa energia. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.